A FHI11, fundo de papel gerido pela F Invest, fundo pouco conhecido no mercado de fundos imobiliários, mas nesse vídeo aqui eu quis apresentar para vocês esse fundo imobiliário de papel que vem performando muito bem no mercado de fundos imobiliários. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFis. Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque eu ensino você a aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, como eu trouxe para vocês, vai ser um vídeo focado em apresentar o AFHI11, fundo de papel que vem performando muito bem, uma rocha no mercado de fundos imobiliários. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática o AFHI11 e apresentar para vocês esse fundo imobiliário de papel. Vamos lá, para a tela do Status Invest aqui para apresentar para vocês o AFHI11 e vou passar também pelo relatório gerencial. Bom, o fundo ele iniciou o mês aqui negociando a R$ 94,00, ele passou por uma certa volatilidade. Ele veio aqui para 93, chegando aqui quase 92, chegou de fato. Só que nos últimos dias aqui o fundo subiu e ele voltou para o patamar de 94. Então, de fato, o fundo é uma rocha, até porque ele, diante do contexto, diante do cenário, né, que o IFIX ele vem no processo de queda, o mercado de fundos imobiliários agora também vem passando por uma certa volatilidade, uma certa queda. E o AFHI11 aqui está uma rocha, uma pedra de fato, sendo negociado né, do preço sobre valor patrimonial do fundo. É um fundo hoje que já tem 40 mil cotistas, 42, vem crescendo aí aos poucos e está pagando um dividend yield de 12,12%. Vamos dar uma olhadinha aqui nos rendimentos do fundo. O fundo anunciou 93 centavos por cota, então aqui vocês conseguem perceber que é um fundo que ele de fato tem consistência. Ele iniciou pagando R$ 1 por cota, veio aqui para 95, ele manteve o patamar de 95 por um bom tempo, subiu aqui até para 96 aqui no ajuste no final do semestre, veio aqui para 95 novamente, continuou e agora, nesses últimos 2 meses, ele diminuiu para 0,93 por cota. Então, de fato, vocês veem que não tem uma volatilidade tão grande assim nos rendimentos. Ele lineariza, paga direitinho, tem uma reserva acumulada ali para conseguir manter esse patamar de rendimentos. Então, é um fundo que vem se destacando no mercado de fundos imobiliários. Até aqui, uma coisa que chama muita atenção, né, uma coisa que é muito bacana do fundo, é que ele vem crescendo tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Então, percebam que em maio de 2022, abril de 2022, desculpa, ele estava com patrimônio líquido de aproximadamente 172 milhões. Fez uma emissão, veio para 225, fez outra emissão, veio para 287, aí ficou por um bom tempo aqui, depois 320, veio depois para 350, 386 e chegando a 430, 438, 435 milhões de reais. Então é um fundo que é tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, vem crescendo aos poucos aqui, sem muita, assim, sem um crescimento exacerbado, cresce aos pouquinhos, com muita tranquilidade. Uma coisa que chama a atenção é o quê? O fundo, quando ele realiza a emissão de novas cotas, ele acaba arcando ali com a taxa de distribuição, que é uma coisa muito digna, muito interessante, né? Então, um crescimento saudável que o fundo acaba realmente fazendo, né? E a gestão acaba pagando por isso. Então, aqui é um crescimento de um fundo, aproximadamente, vamos lá, 2 anos e meio aqui de crescimento e o fundo vem tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. E esse é o processo, tá? Ele vai crescendo aos pouquinhos no mercado de fundos imobiliários. É só saber que está fazendo o trabalho certo, que uma hora a coisa chega. E vai crescer mais naturalmente, né? Que o fundo, uma marca muito emblemática no mercado de fundos imobiliários é o patrimônio líquido de 1 bilhão, né? Mas vamos lá. Vamos trazer para vocês aqui o relatório gerencial que está carregando aqui agora na tela para mostrar para vocês um pouco também do AFHI11 por dentro. É o que eu sempre gosto de mencionar. O melhor amigo do fundo imobiliário é o relatório gerencial. É aqui que você tem informações relevantes sobre o fundo. Então, eu peguei aqui o relatório gerencial mais atualizado de setembro de 2024, tá bom? Aqui ele fala um pouco dos bullet points, né? O início do fundo aqui, 2021, cota patrimonial, número de cotistas, cota ao mercado, patrimônio líquido. Então ele comenta um pouquinho aqui, ó. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, né, para falar um pouco da história do fundo. O fundo ele tem 3 anos e meio desde que ele fez o IPO, né, que foi no dia, na verdade, 5/10, ele completou 3 anos e meio, né, 3 anos e 6 meses do seu IPO, e aqui a gente tem um pouco da rentabilidade do retorno do fundo. Durante todo esse processo, ele teve aqui o AFHI um retorno de 60,59%, enquanto o CDI, porque foi um período em que o CDI performou muito bem, a gente teve aqui 42,55%, então acima do CDI, quando a gente coloca aqui, ó, 170% aproximadamente, e o IFIX nessa janela aqui foi um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, principalmente por conta da recente volatilidade, o CDI nas alturas, 14,38%. Então, a FHI batendo aqui os principais indexadores do mercado. Resumo das movimentações, foram mais de 300 movimentações, 1,1 bilhão de ativos transacionados entre compra e vendas e 85 operações aqui que foram adquiridas. Aqui ele falou um pouquinho dos cotistas, patrimônio líquido, e aqui a gente vai descendo para ver alguns pontos aqui do fundo. Resultado do mês. O fundo, ele gerou no mês 95 centavos por cota, mas ele distribuiu 93 e ele mantém um resultado total acumulado, né, uma reserva acumulada aqui interessante de 38 centavos. Né? Uma coisa que chama atenção de fato para manter
reserva um pouquinho abaixo, na verdade, mas é porque ele tem um resultado total acumulado aqui de vendas de ativos, resultado acumulado também e resultado acumulado de inflação não distribuída. Essa que é a diferença. Então, o fundo ele tem hoje isso aqui no acumulado, mas se ele vender um ativo, ele tem uma inflação ali que está acumulada e aí ele consegue chegar a esse patamar de 38 centavos por cota. Entendeu? Só para deixar claro para todos vocês. Então, o fundo aqui vem rodando direitinho, pagando muito bem, está com a reserva de 13 centavos para manter o patamar e a gente, de fato, vê aqui. Vamos lá, palavras do gestor. Em setembro, o fundo ele auferiu lucro de 4,3 milhões, né? E somado ao saldo aqui também de acumulado, né? De saldo acumulado e não distribuído. Com isso, o resultado do fundo foi de 4,8 ou 1,06 e a gestão optou por distribuir 0,93. Dessa forma, o resultado acumulado e não distribuído, eu digo assim, de reserva acumulada está em 3 centavos por cota e 0,25 aqui na inflação. A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de 0,62, tá? Isso acontece porque os juros futuros sobe, a Selic sobe, tem um estressezinho e o valor patrimonial do fundo imobiliário de papel é corrigido para baixo. Mas é uma coisa mais de curto prazo, porque quando tiver uma tranquilidade maior, ele volta ali. O grande ponto, o grande motivo é a NTNB, que é o Tesouro Inflação indexado ao IPCA. Fala um pouquinho dos rendimentos que eu comentei com vocês, algumas movimentações que o fundo teve. Então ele gosta de fazer algumas movimentações entre compra e vendas. Eu acho bem interessante isso, porque gera um lucro por cota para os cotistas. Então aqui você vê, ó. CRI, FGR, CRI, BIM, distribuidora, CRI, Edifício Rocha Verá, então ele vai movimentando e vai gerando lucro por cota. Aqui ele fala um pouco das projeções dos ativos aqui, então muito bacana, muito legal, né? Aqui um pouco da DRE, apresentada pelo caixa do fundo, aqui em setembro, como vocês podem ver, receita 4,7 milhões, como eu tinha comentado, resultado aqui, rendimento distribuído e a reserva acumulada. Aqui a gente vê o histórico de cotistas que vem crescendo um pouquinho, o histórico da cota patrimonial que vai variando, principalmente relacionado à NTNB, né, que eu falei para vocês, o juros futuro. O fundo ele vem aumentando aqui o volume médio de negociação, um pouquinho sobe aqui, né, mas está chegando próximo a 1 milhão, tá? O que é importante, interessante. E aqui ele fala um pouco da carteira do fundo, mas aqui embaixo eu quero mostrar para vocês como é que está essa distribuição. Percebam que o maior CRI da carteira representa, né, o maior devedor aqui, 6% aproximadamente. Então já é um fundo, apesar de ter um patrimônio menor, né, algo próximo a 400 milhões, ainda assim é diversificado, é bem diversificado em termos de ativos. Aqui ele fala um pouco da indexação. Ultimamente, tá, pelo menos há um ano atrás, a indexação era 50-50. Só que ultimamente ele vem aumentando de forma bem direta mesmo essa alocação em IPCA, tá? Ele vem aumentando essa alocação em IPCA porque tem observado algumas boas oportunidades. Então, o que era 50 por 50 chegou a 71 agora, 23. 70-23, 70-25, porque tem um caixazinho residual. A IPCA mais 8,45, aproveitando para aumentar a taxa média. E CDI já é uma taxa bem interessante, né? CDI mais 4,16. Então, o fundo, de fato, aqui, ó, a gente observa, 4% em caixa, aí ele aumentou muito, tá? Essa participação aqui em IPCA, 25% da carteira ele foi aumentando e o CDI ele manteve ali 25%. E aqui um pouco ele fala do risco, né? Ele enquadra ali como high grade, high yield. É interessante, né? É difícil a gente ver isso em uma carteira de crédito. A gente bem sabe que o high grade é um ativo mais conservador, que ele tem uma taxa menor, mas é um ativo mais conservador, você tem uma tranquilidade muito grande do dever de honrar com compromisso, e o fundo high yield, que é aquele fundo imobiliário que ele paga mais, tem uma taxa maior, mas que é um pouquinho mais arrojado. Só que, assim, dentro da composição, na minha visão, ela é bem mais conservadora aqui, tá? Então, esse tal high yield assim não é bem high yield assim, não. É mais o middle risk, eu diria para vocês. Aqui um pouco da alocação do fundo, segmento incorporação, varejo, shopping center. Então, eu quis trazer para vocês aqui atualizações sobre a FHI11, fundo que fez ali seu IPO e está completando agora, recentemente, 3 anos e 6 meses. É um fundo que vem performando muito bem, batendo os principais índices do mercado e trazendo para vocês um fundo imobiliário de papel que, às vezes, passa despercebido no radar de vocês, mas que vem performando muito bem, entregando um excelente resultado, tá? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você conhecia o FHI ou não e o que você achou do fundo. E se você gosta de fundos imobiliários em renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal. Forte abraço e muita renda passiva para você.